Talvez nenhuma parte do livro de Gênesis tenha apresentado mais dificuldades interpretativas e exegéticas do que os primeiros 4 versículos do capítulo 6. Esses versículos levantam questões incrivelmente difíceis, mas para a pergunta de hoje estaremos nos concentrando na expressão filhos de Deus no versículo 2. A pergunta que deve ser respondida é: quem são esses filhos de Deus? Estamos em mais uma pergunta da série Passagens Polêmicas. Já respondemos questões sobre diversos temas: possessão demoníaca, divórcio, prosperidade, homossexualismo, consumo de bebidas e muitos outros. Visite nosso canal e assista esses vídeos. Nosso propósito é promover a leitura e estudo da Palavra de Deus, pois a Bíblia não tem erros, dificuldades, sim. Recomendo que ao assistir esse vídeo você interaja com a sua Bíblia, a fim de verificar as passagens citadas e melhor compreender nosso posicionamento sobre esse tema. Ao ler Gênesis capítulo 6, versículo 2, mergulhamos em um pequeno enigma, porque os intérpretes das Escrituras tiveram dificuldade em explicar exatamente o que significa quando Moisés diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Qual o significado dos filhos de Deus se unindo com as filhas dos homens? Bem, várias tentativas de responder a essa pergunta foram feitas ao longo dos séculos. Existem pelo menos 3 interpretações principais e eu gostaria de abordá-las brevemente, porque é de alguma importância para o significado da passagem. Nossa finalidade não é matar sua curiosidade. Nosso maior desejo é determinar o que esta passagem significa e como ela se aplica em nossa adoração com o Senhor e em nossa caminhada com Ele. A primeira visão que examinaremos é a de que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 são seres angelicais ou celestiais que desafiaram a Deus, movendo-se para fora de seu reino e se uniram com as filhas dos homens. Em outras palavras, os anjos caídos desceram para a terra e coabitaram com mulheres, o que resultou no nascimento dos nefilins. Algumas traduções usam a palavra gigantes. Essa interpretação é a mais antiga de todas elas. Está presente no livro de 1 Enoque, um livro pseudepígrafo escrito 1 ou 2 séculos antes de Cristo. Elementos dessa visão também são encontrados em outro livro, o Apócrifo de Gênesis, um dos pergaminhos do Mar Morto, no qual o pai de Noé, Lameque, suspeita que sua esposa tenha sido engravidada por um anjo, um observador celestial. Alguns pais da igreja, que eram influentes teólogos das igrejas primitivas, bem como o historiador Joséfo, defendiam essa opinião. Que evidências podem ser reunidas em apoio a essa interpretação? Primeira evidência: o argumento mais forte para este ponto de vista, talvez, é que a frase "os filhos de Deus" em outras passagens no Antigo Testamento se refere quase exclusivamente aos anjos. Assim, essa descrição só se aplicaria a 2 grupos. Adão, Lucas capítulo 3, verso 38, e aos anjos, a quem Deus havia criado diretamente, Salmo 148, versículos 2 e 5. Segunda evidência: o contraste de filhos de Deus e filhas dos homens sugere 2 esferas, uma celestial e outra terrestre. Terceira: quando os anjos aparecem aos homens no Antigo Testamento, eles assumem a aparência de homens, até mesmo participando da ingestão de alimentos. Tome, por exemplo, os casos em que os anjos apareceram a Abraão, Gênesis 18, de 1 a 8, Ló, Gênesis 19, 1, Balaão, Números 22, 22. Quarta evidência: alguns estudiosos citam 3 passagens do Novo Testamento. Entendem que os espíritos em prisão de 1 Pedro 3, versículos 19 e 20, faz referência explícita aos tempos de Noé e, portanto, é razoável concluir que os espíritos em prisão são seres sobrenaturais que estão sendo punidos por suas ações durante o tempo de Noé, uma alusão aos anjos que são chamados de filhos de Deus em Gênesis 6, 2. Outra passagem é 2 Pedro 2, versículos 4 a 6,
onde Pedro se refere aos pecados dos anjos, ao dilúvio de Noé e à destruição de Sodoma e Gomorra. Visto que 2 dos 3 eventos ocorreram em Gênesis, talvez o terceiro também tenha ocorrido. E a última passagem é Judas 6, que faz referência a anjos que não permaneceram dentro de sua própria posição de autoridade, mas deixaram sua própria morada e agora estão sendo punidos e presos até o dia do julgamento. E o contexto que Judas está descrevendo é de imoralidade e relações sexuais antinaturais, versículo 7. Apesar desses argumentos, a visão tem alguns problemas sérios. Primeiro, Cristo diz que depois da ressurreição as pessoas não se casarão, mas serão como os anjos, Mateus 22:30. A implicação é que os anjos não se casam e não têm relações sexuais, embora deva ser notado que essa passagem está se referindo a anjos no céu. Segundo problema, quanto às referências do Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro e Judas não indicam claramente quais foram os pecados dos anjos. O uso dessas passagens para apoiar essa interpretação é duvidoso e permanece obscuro. Terceiro problema, exceto Gênesis 6, os anjos não são mencionados em nenhum outro lugar de Gênesis dos capítulos 1 ao 11. Faz pouco sentido o autor de Gênesis denunciar que as ações dos anjos foram uma das principais causas do dilúvio. Quarto problema, é difícil ver como é possível para um ser angélico gerar descendentes com uma mulher. Biblicamente, essa interpretação parece ir contra a ordem natural estabelecida por Deus no relato da criação, onde cada criatura deve se reproduzir segundo a sua espécie. E também, em nenhum outro momento isso torna a acontecer. Outra visão que ganhou popularidade ao longo dos anos foi a interpretação de governantes dinásticos, ou seja, os filhos de Deus são reis e as filhas dos homens eram plebeias, que formavam os haréns possuídos pelos reis. Isso tornaria a poligamia o principal pecado dessa passagem. Para aqueles que defendem essa visão, a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens é símbolo de arrogância e orgulho dos filhos de Deus que buscavam fama e fertilidade. Eles provavelmente eram governantes poderosos e que eram controlados, habitados por anjos caídos. Vejamos algumas evidências em apoio a essa interpretação. Primeira evidência. A palavra Elohim pode ter um significado mais amplo do que apenas Deus ou divino. No Salmo 82, versículo 1, vemos Deus realizando o conselho divino no meio de deuses, Elohim. Mas, em seguida, nos versículos 6 e 7, é mostrado que os deuses são, na verdade, filhos do Altíssimo e que, como outros homens, eles morrerão. Segunda evidência, em outras tradições do Antigo Oriente, os reis eram chamados de filhos de uma divindade específica, como no caso do Egito, onde Faraó era considerado divino. E em 2 Samuel 7, versículo 14, Salomão é chamado de filho de Deus porque ele sucederia a Davi como rei. Terceira evidência, aqueles que defendem essa visão argumentam que a passagem de Gênesis 6 não tem o objetivo apenas de contar a história bíblica, mas também agir como uma polêmica contra as crenças pagãs que incluíam ritos de fertilidade envolvendo ocultismo. Podemos citar algumas perguntas que fragilizam a interpretação de uma dinastia de homens poderosos. Primeira pergunta: por que Moisés não se refere aos filhos de Deus como reis? Por que o contexto mais amplo da passagem não faz referência a nenhum rei ou governante? Se o pecado em questão é de fato poligamia, por que ele é referido de forma tão indireta, tão branda? A frase "escolheram para si aquelas que lhes agradaram" é ambígua quanto a afirmar se as mulheres foram forçadas ao casamento. A terceira visão é a posição que eu mesmo sustento, de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, filho de Adão e Eva, que substituiu Abel como a descendência piedosa de Adão. Já as filhas dos homens geralmente são identificadas como descendentes de Caim, embora
nem sempre seja esse o caso. Entre os intérpretes evangélicos hoje, esta é provavelmente a visão mais preferida. Essa opinião também foi defendida por Agostinho, o bispo de Hipona, bem como pelos reformadores Lutero e Calvino. O argumento mais forte a favor dessa visão, em minha opinião, é como ela parece se ajustar melhor à progressão narrativa de Gênesis após a queda nos capítulos 4 a 6. Gênesis 4 rastreia a linhagem da família de Caim, após o assassinato de seu irmão Abel. Dentro desta família, vemos o surgimento de vários avanços culturais, a organização da cidade, o desenvolvimento da música e dos instrumentos musicais e o trabalho com metais. Mas também vemos os descendentes de Caim seguirem seus passos violentos, com seu descendente Lameque, anunciando que assassinou alguém. Gênesis 5 segue a linhagem de Sete. Em contraste com a violência da linhagem de Caim, vemos nos descendentes de Sete indivíduos piedosos como Enoque. Os capítulos 4 e 5 de Gênesis recontam as linhagens contrastantes dos descendentes de Adão, os cainitas de Caim e os setitas de Sete. O autor de Gênesis seguiu de perto a divisão entre a linhagem ímpia de Caim e a linhagem divina de Sete. Portanto, o contexto interpretativo apropriado para 6, versículo 2, é a união dessas duas linhagens. Este ponto de vista é apoiado pelo tema recorrente da denúncia de casamento mistos com não crentes ao longo do livro de Gênesis. Abraão se casou com sua meia-irmã. Isaac não casou com as filhas dos cananeus, mas com sua prima. Rebeca se angustiou por causa das esposas hititas de Esaú, porém Jacó casou-se com suas primas, Lia e Raquel. Para o teólogo Kenneth Matheus, a expressão filhos de Deus pode ser considerada um genitivo de qualidade. Isso significaria que a leitura apropriada é filhos piedosos. Mesmo que esta interpretação seja a que eu mesmo defendo, ainda assim tem seus pontos fracos. Primeiro, a dificuldade dessa visão é a atitude de tudo ou nada que ela assume em relação a essas duas frases. Que razão há para pensar que todos os descendentes de Sete eram piedosos, enquanto que todos os descendentes de Caim eram maus? Como os descendentes de Sete ainda podem ser chamados de filhos de Deus se eles começaram a se casar com a descendência de Caim? Segundo ponto fraco, as duas frases, filhos de Deus e filhas dos homens, parecem referir-se a dois reinos distintos. Parece que o uso desses termos está sugerindo mais do que apenas fidelidade religiosa. Espero que nesta breve postagem eu tenha mostrado que é razoável acreditar que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 2, são descendentes de Sete, ao invés de anjos ou governantes. Embora essa visão ainda possa deixá-lo com algumas dúvidas, eu entendo que a visão setita se ajusta melhor ao texto do que a interpretação de uma dinastia e não nos deixa com as questões metafísicas apresentadas com a interpretação do anjo. Que o Senhor o abençoe e que apliques sua palavra à tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you.